Glórias a Jesus. Cumprimento aos meus irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, aleluia Jesus, meditar com os meus irmãos aqui no livro de Esther, capítulo 1, do 1 em diante, onde está escrito, preste atenção. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, os maiores senhores das províncias, estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Olha que maravilha, irmãos. Aqui a palavra do Senhor, então, nos fala a respeito do rei Assuero, que ele queria mostrar, conforme nós lemos ali, todas as riquezas, todo o seu resplendor das suas riquezas. Afinal, ele dominava sobre, está escrito ali, 120 províncias. Era um rei muito rico, né, irmãos? E então foram 180 dias, 120 províncias, né? E foram 180 dias de festa. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que ele, aleluia Jesus, lá pela uma altura da festa dele, ele pediu que a rainha Vaste, que era a esposa dele, viesse na festa, no banquete que ele estava oferecendo. E a rainha se recusou a ir ao banquete, irmãos. E diz a palavra do Senhor que não demorou muito para que os próprios servos, os criados deles, os que governavam junto com ele ali, chegassem para ele e sugerissem para ele que fosse lançado um edito que essa rainha Vaste nunca mais se colocasse diante do rei. E houve ali, então, um rompimento, irmãos, da rainha com o próprio rei. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que, aleluia Jesus, passado alguns dias, passou a festa e o rei estava, então, à procura de alguém que lhe fizesse companhia, alguém que ele pudesse tomar como mulher. Aleluia Jesus. E, então, foi sugerido para o rei que trouxessem as moças daquele reino para que desfilassem diante do rei, que se porventura ele visse graça em alguma delas, então ele tomava como esposa. Irmãos, diz a palavra do Senhor que havia um homem judeu da fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. E este homem, aleluia Jesus, ele era judeu e ele havia criado, era uma prima dele, ela era filha de um tio dele, a Esther. Aleluia Jesus, glórias a Deus. E ele criou como filha, porque ela era criança e não tinha pai nem mãe. E ele criou como filha aquela menina. E quando essa menina do povo judeu passou diante do rei, o rei viu graça nessa menina chamada Esther. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que o rei se alegrou com Esther e tomou Esther então como mulher. Mas Mardoqueu, ele nunca, pelo que eu entendo ali na palavra, pelo que eu vejo, irmãos, ele não foi morar no reino, porque afinal ela não era filha dele, ele criou ela como filha, o rei tomou como mulher, mas ele também nunca abandonou ela, ele nunca deu as costas para ela. Então diz a palavra do Senhor, é um mistério muito grande, aleluia Jesus, que diz a palavra do Senhor que chegou um momento que ele estava perto do portão da guarda lá do palácio do rei, e ele viu ali, irmãos, que havia uma conspiração contra o rei. Tinha soldados ali que planejavam matar o rei Assuero. E ele chamou Esther e falou para Esther, diz, olha, minha filha, eles estão planejando matar o rei, estão planejando matar o rei Assuero. E ela se preocupou com aquela situação ali, foi e falou para o rei. E o rei, então, mandou prender os soldados, e aqueles soldados foram mortos. E teve ali, então, o rei um grande livramento através de Mardoqueu. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que o rei estava muito bem, ele estava feliz com a esposa, feliz no reino, afinal ele
Dinheiro era o que não faltava para eles, irmãos. E aí então ele estava muito feliz e ele começou a dar confiança para um homem que estava sempre do lado dele, que era um dos principais na casa dele. Glórias a Jesus. Esse homem chamava-se Amã. E ele começou a delegar para Amã todos os compromissos lá no reino e colocar Amã diante dos assuntos do reino e confiava mesmo em Amã. Irmãos, diz a palavra do Senhor que Amã, então, todas as pessoas do reino, quando Amã cruzava por eles se prostravam, eles tinham uma reverência, um respeito muito grande por Amã. E aí, aleluia, Jesus, Mardoqueu não, irmãos. Por quê? Porque Mardoqueu era conhecedor da palavra do Senhor. Aonde que a palavra diz assim, ó, somente diante do teu Deus te prostrarás, somente a Ele adorará. Está escrito na palavra do Senhor. Então, enquanto que todos daquele reino se prostravam quando Amã cruzava, os criados, né, irmãos, os submissos, podemos dizer assim, claro que o rei não, né, irmãos, mas Mardoqueu não se dobrava, não se curvava para ele. Irmãos, e aí então Mardoqueu começou a ficar implicado com aquela situação, e não faltou um momento para chegar alguém e dizer para ele, ó, tu viu que todos aqui no reino, faz lembrar muito essas empresas aí, né, irmãos, que o inimigo luta terrivelmente contra as pessoas que trabalham lá, usando fofoca, usando intriga, a pessoa tem que estar muito no espírito, irmãos. Eu oro muito a favor dos meus filhos que trabalham em empresa. E você que trabalha em empresa, ore a Deus, pede a Deus para te livrar, porque o inimigo luta terrivelmente dentro dessas empresas. Onde você estiver, o inimigo luta. Mas se você tiver fé, se você estiver na oração, Deus te livra. Pode ter certeza que Deus te livra. Então, irmãos, diz a palavra do Senhor que chegou os fermentadores, podemos dizer assim, irmãos, a aguçar, digamos assim, a raiva, a ira daquele homem, o Amã, Amã. Irmãos, e Amã começou a observar que realmente Mardoqueu não se dobrava para ele. Amã cruzava para lá, Mardoqueu estava fazendo o que estava fazendo, não estava nem aí, né, irmãos? E, aleluia, Jesus e aquelas pessoas ali fermentando, diz, ó, não se dobra para ti, olha aí, ó, esse daí não se dobra. Aí ele foi buscar, então, uma forma de prejudicar Mardoqueu, mas não sabia ele que Mardoqueu era um homem de Deus, ele fazia parte do povo judeu e ele era um homem de Deus. Glórias a Deus. Irmãos, e daí então ele descobriu, não, esse povo aí é um povo judeu, eles têm uns costumes que são diferentes dos nossos e vai ser por aí que eu vou fazer a caveira deles. Foi o que passou pelo coração de Amã. E diz a palavra do Senhor que então Amã foi até o rei e falou para o rei, diz, olha, Assuero, rei Assuero, diz, tem um povo aqui no meio do nosso povo aí, que eles têm uns costumes diferentes, que eles não são igual a gente, eles têm umas manias aí que não é igual a nós. E o rei Assuero diz, olha, faz o que tu achar melhor. Então, diz a palavra que o rei tirou o anel do dedo e deu para Amã e diz, Amã, faz um papel que você fizer, faz um edito, sela aqui com o anel, ó, e tá tranquilo, tá nas tuas mãos, você que decide. Irmãos, e diz a palavra do Senhor, naquele tempo já existia correios, é uma coisa que eu acho interessante, irmãos, que olha só, quantos anos, quantos mil anos que se passaram, mas naquela época já existia correio, porque na palavra diz que os correios, né, se movimentavam e levavam aqueles editos para lá e para cá e aquela coisa. Que Amã então fez uma lei que aquele povo seria preso, seria cativo, seriam mortos, seriam vendidos como escravo, o povo judeu. Glórias a Jesus. Irmãos, e quando chegou diante de aleluia, Jesus, então, diante de Mardoqueu, aquela notícia que, ó, o homem lá está irado contra o povo judeu, vai prender, vai matar, vai vender como escravo. Então diz a palavra do Senhor que aleluia, Jesus, Mardoqueu rasgou as vestes, assim, né, irmãos? Rasgou as vestes, quer dizer, um sinal de ira, de revolta, né, irmãos? Uma coisa assim, inexplicável. Porque era injusto, né, irmãos? O que Mardoqueu queria fazer com eles, ou melhor, o que Amã queria fazer com eles, porque prejudicar o povo, justamente porque
ele não se dobrava, porque o Mardoqueu não se dobrava para ele, porque ele considerava a palavra do Senhor. Aí que eu acho interessante, irmãos, que nós temos que conhecer a palavra do Senhor e temos que obedecer a palavra do Senhor, irmãos. Se ele estivesse se dobrando para o homem, ele estaria também, aleluia, Jesus, negando a fé. Mas não, ele considerou a palavra do Senhor, aonde que está escrito, somente diante de seu Deus se prostrará e somente a ele adorará. Ele considerou a palavra do Senhor, não pecou contra o Senhor. Do outro lado, o inimigo se levantou, mas Deus pelejou pela sua causa, que nós vamos ver nos versículos seguintes. Irmãos, aleluia, Jesus. Então, Mardoqueu, ele ficou revoltado com aquela situação, mas o que ele ia fazer? O homem estava do lado da lei, o homem tinha criado a lei, o homem tinha selado com o anel do rei. Glórias a Jesus. E agora? Irmãos, então diz a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, que Mardoqueu, glórias a Deus, se cobriu de trapos, começou a se humilhar diante do Senhor. E diz a palavra do Senhor que, aleluia, Jesus, ele mandou um homem, veio até ele, chamado Ataque, o nome do homem. E ele pediu para esse Ataque que fosse até a rainha Esther e falasse com a rainha. Diz, olha, fala lá com a rainha que ela interceda em nosso favor, porque está acontecendo isso e isso contra o nosso povo, e nós precisamos que ela interceda em nosso favor. E aí a rainha pegou e mandou Ataque dizer para ele, diz, olha, vai lá e diz para ele que eu não posso interceder, porque o rei ele está num retiro, ele se retirou agora por uns dias, e se eu for ao encontro dele sem ser convidada, e ele não gostar que eu tenha ido lá sem ser convidada, então só vai me restar uma coisa, ele vai mandar me matar. Era a lei, irmãos, era a lei que existia. Se qualquer um que fosse ao encontro do rei, sem o rei mandar chamar onde que ele se encontrava, então seria uma lei de morte, ele mandava matar, não interessava quem fosse, se era esposo, se era criado, quem fosse. Foi lá sem ser chamado, forca, né, irmãos? Então, irmãos, glórias a Jesus. Ataque voltou e falou para Mardoqueu, diz, olha, a rainha falou que não pode interceder, porque o rei se retirou, ele está em retiro, e se ela for lá, ele não gostar da ideia, vai matar ela, vai mandar matar. E aí então o Mardoqueu falou, diz, não, tu vai lá e fala para ela assim, ó, que ela interceda, porque se ela não interceder, olha que fé tremenda, irmãos, aleluia. Eu me alegro, irmãos, de pregar, de meditar a respeito dessa palavra aqui. Aleluia, Jesus. Ele diz assim, ó, diz, vai lá e fala para ela que interceda em nosso favor, porque se ela não interceder, a casa dela vai perecer, ela vai perecer, mas o nosso socorro vai vir. Se não vier de lá, de algum lugar vai vir, mas o Deus que nós servimos vai enviar o socorro. Aleluia, Jesus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Essa fé que nós temos que ter. Muitas das vezes você espera a providência de um lado, aleluia, Jesus, e não vem daquele lado, você já se desespera. Deus me abandonou. Não te abandonou coisa nenhuma, irmãos. Deus não nos abandona. Nós não podemos pecar contra Ele, porque o demais Ele vai fazer em nosso favor, amém? Deus, Ele não te abandona, você aí, meu irmão, você, minha irmã. Tenha fé de Mardoqueu. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Seu socorro não veio aqui da direita, vai vir da esquerda, vai vir a providência dos céus, de algum lugar vai vir. O que importa é que Deus vai enviar o socorro. Preste atenção aí, você, minha irmã, você, meu irmão, que muitas das vezes tem passado luta, tem passado dificuldade, e muitas das vezes você foca em algo e diz assim, tem que ser daqui. E eu quero dizer para você, nós não devemos limitar a operação de Deus, porque nós estamos focados aqui, mas Deus pode estar enviando dali. Nós temos que estar apercebido, porque a providência vem. Olha Mardoqueu, diz, olha, diz para ela interceder, porque se ela não interceder, ela vai perecer, a casa dela vai perecer, mas o nosso socorro vai vir. Olha que coisa tremenda, irmãos. O nosso socorro vai vir. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que Ataque foi e levou o recado.
Glórias a Deus. Levou o recado para a rainha Esther e falou para elas: olha, o recado é esse. Tu que sabe agora o que tu vai fazer. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que a rainha Esther falou assim, diz: então faz o seguinte, vamos entrar numa campanha de jejum e vamos jejuar, e vocês jejuem lá em meu favor, e eu vou jejuar aqui, vamos entrar numa campanha de consagração, e no final da nossa consagração, então eu vou ao encontro do rei. Porque é o seguinte, se eu chegar lá e ele estender o cetro de ouro em meu favor, então é porque ele se agradou. E se ele não estender o cetro de ouro, então aí não tem jeito, aí ele vai mandar me enforcar e não tem história. Irmãos, o cetro de ouro, pelo que eu vi, pelo que eu busquei para entender, né, irmãos, era tipo de um bastão assim de ouro, então o rei estendia quando ele se agradava, e se ele não estendesse aquele cetro de ouro, então ele mandava enforcar a pessoa. Irmãos, e eles começaram ali aquela consagração, começaram ali aquela busca de Deus em favor, aquele revestimento. Aí está também a importância, irmãos, de buscar a Deus, orar a Deus, jejuar, pedir a Deus a misericórdia, fazer campanha. Aí a gente vê o sentido, né, irmãos, de fazer uma campanha de consagração, de fazer uma busca de Deus diante das tribulações, diante das angústias, diante dos problemas. Orar a Deus, se humilhar, se colocar na sua presença e ficar tranquilo, porque a providência vem, que nem falou Mardoqueu, vai vir, de algum lado vai vir. Tenha essa esperança, você meu irmão, você minha irmã, quando você está em dificuldade, quando você está passando por alguma luta, algum problema, aleluia Jesus, e muitas das vezes o inimigo assopra no teu ouvido: ó, não vai dar certo, o que tu está esperando não vai vir. Aí tu pega e faz o mesmo que Mardoqueu falou: olha, pode não vir de lá, mas do outro lado vai vir, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que não tem limite para operar. Aleluia Jesus, glórias a Deus. Irmãos, fizeram a campanha de acordo com o que foi combinado, aleluia Jesus. Se não me falha a memória, irmãos, foi, aleluia Jesus, não vou entrar nesse quesito, né, irmãos, mas se eu não me engano, foram 3 dias de campanha que eles fizeram. Está escrito aqui, se nós procurar direitinho, nós vamos achar. Irmãos, eles fizeram aquela campanha de consagração, de oração, de jejum, e chegou o dia, disse: pronto, vou lá agora. Foi. Irmãos, e quando ela chegou diante do rei, aleluia Jesus, o rei já foi estendendo o cetro de ouro. Diz: oh, minha esposa, você veio me ver. O rei ficou feliz, irmãos. Por quê? Porque ela tinha buscado revestimento, tinha buscado graça, tinha buscado virtude, tinha se consagrado, tinha se humilhado diante de Deus. E aí quando o rei olhou para ela, já se alegrou com ela: oh, minha rainha, tu está aqui, hoje se tu me pedisse metade do meu reino eu te daria. E ela disse: não, rei, não quero nada disso. O que eu quero é que você vá num banquete que eu vou preparar para ti. Eu vou preparar um banquete para ti, rei, e também para o principal da tua casa, né? Aí entrava então quem? Amã, principal da casa do rei. Diz: e aí vocês vão no meu banquete que daí eu vou falar contigo. Irmãos, e o rei ficou feliz, já mandou chamar a Amã, já falou para a Amã, diz: ó, temos convidado para um banquete. O rei ficou maravilhado com aquela visita da rainha e a oferta do banquete também. Aleluia Jesus, glórias a Deus. E a Amã então ficou exaltado, irmãos. E aí a palavra se cumpre, glórias a Jesus. Ele se exaltou, ele se achou assim, diz: olha, eu sou o segundo da casa do rei, a rainha foi lá convidar o rei, me convidou também, então eu sou, o top dos top. Irmãos, e o povo judeu sendo perseguido, sendo humilhado, Mardoqueu estava na sarjeta, irmãos, glórias a Jesus. E aí quando chegou, aleluia Jesus, na véspera do banquete da rainha, glórias a Jesus, então diz a palavra do Senhor, irmãos, olha que coisa tremenda é o nosso Deus. Esse Deus que eu estou aqui anunciando, irmãos, o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, este Deus que nós estamos anunciando. Irmãos, diz a palavra do Senhor que o rei não conseguiu dormir à noite, ficou perturbado, não conseguia dormir. E diz a palavra do Senhor que ele levantou e foi ler o livro das crônicas. E lá no livro das crônicas, lá ele correndo o olho, lá lendo, chegou um momento que ele leu assim a respeito daquele livramento que ele teve através
de Mardoqueu, que era uma coisa que já fazia muitos anos, mas aquilo ali perturbou ele. E no outro dia de manhã, bem cedo, irmãos, ele chamou um criado dele e perguntou, diz, escuta, Mardoqueu, aquele homem que denunciou aquela conspiração que aconteceu assim, o que foi feito aquele homem? Que honra que eu dei para ele? Daí diz o criado dele, diz, olha rei, honra nenhuma, o homem está aí na sarjeta, tá aí, né, coberto de trapos e não tem honra nenhuma. E o rei ficou perturbado com aquela situação, irmãos. Enquanto isso, de manhã bem cedo, porque a palavra fala aqui, glórias a Jesus, Amã falou para a esposa dele, diz, olha, eu tô muito feliz, porque olha, um banquete para o rei e para mim, que sou o principal na casa do rei, junto lá na casa da rainha. Mas tem uma coisa que me incomoda, que me entristece. Todas as vezes que eu passo por um homem assim, esse homem é um judeu, o nome dele é Mardoqueu, esse homem não se prostra para mim, todos se prostram e esse daí não. A mulher dele diz para ele, diz, escuta, mas tu já não está com o edito, tu já não selou com o anel do rei, já não está tudo certo? Então pega e faz o seguinte, faz uma forca de tantos covados de altura, tantos covados de largura e manda enforcar esse homem ainda hoje, antes do meio-dia, e aí tu vai de alma lavada lá participar do banquete do rei. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que Amã saiu então com aquele pensamento fixo, né, irmãos? Vou lá e vou conversar com o rei, já vou comentar com ele sobre o que eu vou fazer, vou pedir autorização para ele e vou tocar adiante o meu plano, vou mandar enforcar esse homem. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que Amã chegou então no pátio do palácio, aleluia Jesus, e já encontrou com o rei. E antes que ele falasse qualquer coisa, o rei pegou e botou a mão no ombro dele e diz assim, diz, escuta, Amã, diz, o que tu faria para uma pessoa a qual você deve a vida para essa pessoa? O que você faria? Daí Amã ficou assim muito maravilhado, porque na cabeça dele, irmãos, ele achou que era ele, né? Porque ele era o principal da casa do rei. Quando o rei falou assim, o que ele faria? Ele disse, rei, eu colocaria sobre a minha montaria real, né, o cavalo do rei, né, a encilha ali, tudo, preparação ali, tudo que o rei usa. Pegaria a coroa do rei, as vestes do rei, a coroa, botaria na cabeça dessa pessoa e mandavam o principal da tua casa, então, anunciando, né, o maior que tivesse aqui, anunciando honras a esta pessoa diante do povo, diante da... E o rei vai, pronto, Amã, faz aí. Irmãos, diz a palavra do Senhor que o rei mandou, diz, Amã, faz daí, encilha lá o meu cavalo, coloca lá a encilha real, toma, Amã, tá aqui, minhas vestimentas, meu casaco, minha coroa, tudo, bota na cabeça de Amã, bota ele sobre o cavalo e sai apregoando honras em favor deste homem. Oh, maravilha, Deus! Irmãos, então a palavra se cumpre, aonde que está escrito que Deus tira o homem do esterco para botar no lugar de rei. Tá vendo? Glórias a Jesus. Às vezes nós nos encontramos numa situação, então nós vimos alguém numa situação, e nós pensamos assim, não tem jeito, né? Às vezes você, meu irmão, você, minha irmã, diz, a situação que eu vivo não tem jeito, mas eu quero dizer para você que tem. A palavra diz que Deus tira o homem do esterco para colocar no lugar de rei. E assim se cumpriu a palavra do Senhor sobre a vida, então, de Mardoqueu. Amã teve que pegar aquele que queria matar ele, queria enforcar ele. Aleluia, Jesus. A forca já estava preparada. Ele preparou tudo antes de chegar na casa do rei. Estava tudo preparado. Mas agora, aleluia, Jesus, ele começou a se entristecer, porque a máscara dele começou a cair. E diz a palavra do Senhor que lá andava aquele que queria matar, aquele que queria enforcar Mardoqueu, agora andava puxando o cavalo, com Mardoqueu sobre o cavalo, com as vestes real, com a coroa do rei, apregoando honras em favor daquele homem. Oh, maravilha, Jesus! Deus é tremendo, irmãos. Deus opera o impossível. Aleluia!
Só precisamos ser fiel com o Senhor, ser fiel com a sua palavra, conhecer as escrituras, irmãos. É só isso que nós precisamos, que o demais Deus faz em nosso favor. Aleluia! Diz a palavra do Senhor que Amã teve que apregoar honras em favor de Mardoqueu. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que daí ele já começou a se entristecer, ele já começou aleluia, Jesus, a se dar de cara com a realidade que ele estava vivendo e que não era das melhores, porque a coisa começou a inverter de perseguidor, ele passou então a se sentir perseguido. Aleluia, Jesus. Porque o inimigo faz isso, irmãos. Satanás instiga a pessoa a praticar o erro e depois ele se afasta para ver a pessoa sofrer, para ver a pessoa quebrar a cara mesmo, né, irmãos? Glórias a Jesus. Por isso eu digo para o meu irmão, digo para a minha irmã, não dê ousadia para o Satanás na tua vida. Não dá, meu irmão, não dá ousadia para o inimigo na tua vida. Não dá. Não deixa a soberba entrar no teu coração, não deixa o orgulho entrar no teu coração. Tenha pensamentos bons, seja uma pessoa de bom coração, abençoada por Jesus, amém? Irmãos, Mardoqueu deixou a soberba entrar, deixou o orgulho entrar, se perdeu, né, irmãos? Aleluia! E ali então ele estava apregoando honras contra aquele o qual ele queria matar. Irmãos, e diz a palavra do Senhor, então chegou o momento do banquete da rainha. E lá estava, aleluia, Jesus, o rei Assuero e também Amã, glórias a Deus. E diz a palavra do Senhor que chegou um momento que o rei se alegrou com tudo aquilo, aleluia, Jesus. Amã já estava perturbado, mas estava ali porque era um convidado. E o rei perguntou para a rainha, diz, fala minha rainha, diz para mim o que você quer, o que você deseja, aleluia, Jesus. E diz a palavra do Senhor que a rainha falou então, lá no livro de Esther, capítulo 7, versículo 3. Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é este? Glórias a Jesus. Quem é este? Aleluia! Onde está esse cujo coração instigou fazer assim? E a rainha disse, é esse Amã, esse que está sentado aí do teu lado, esse que é o homem, o qual instigou, aleluia, Jesus, a fazer assim. Irmãos, e diz a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, que o rei ficou assim perturbado, levantou da mesa, aleluia, Jesus, e foi para o pátio assim do palácio, glórias a Deus, glórias a Jesus, e onde que tinha um criado do lado, que o rei estava sempre cercado de pessoas para servirem, né, irmãos? E aí ele vai e pergunta para aquele criado, o que eu faço com este homem? O que eu vou fazer com ele agora? Glórias a Jesus. E o criado disse para ele, diz, olha, antes dele vir para cá, ele fez uma forca, está lá, está pronta a forca. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o rei entrou de volta para dentro do palácio. Amã estava se humilhando diante da rainha, pedindo que a rainha intercedesse em favor dele junto ao rei. E aí o rei se irou mais ainda, diz, ainda ousa, né, querer forçar minha rainha, forçar minha esposa a falar comigo, a querer interceder, leve esse homem para a forca. Oh, maravilha, Jesus, glórias a Deus. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que foram enforcados Amã e toda a família dele, filhos, filhas, esposa, todo mundo foi enforcado. Por quê? Porque ele foi orgulhoso, ele foi soberbo, ele quis perseguir o povo de Deus. E a partir daquele dia, irmãos, diz a palavra do Senhor que Mardoqueu foi o segundo homem na casa do rei. Mardoqueu que dava as ordens, Mardoqueu que fazia a obra lá, né, irmãos? Então, irmãos, eu digo assim, ó, se o inimigo tem armado laços contra a tua pessoa, preste atenção. Amã tinha preparado a forca para Mardoqueu e chegou lá para pedir a cabeça de Mardoqueu, disse, hoje eu vou pedir a cabeça dele.
Irmãos, talvez hoje você vai estar escutando esse vídeo aqui e talvez o inimigo tenha preparado laços contra a tua pessoa. Talvez o inimigo esteja com todo um projeto prestes a ser consumado, mas eu quero dizer para ti, em nome de Jesus, todo laço preparado, todo projeto de Satanás contra a tua vida não prosperará, amém? Que Deus vos abençoe, fique nessa fé e que Deus seja contigo. Em nome de Jesus, todo maligno cai por terra agora e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus vos abençoe. Glórias a Jesus.